agora falar de átomos, da tabela periódica e como a teoria quântica nos ajuda a entender a estrutura dos átomos. Isto porque os átomos têm uma estrutura quântica. A rigor, a gente só consegue entender a tabela periódica à luz da teoria quântica. Senão, não dá para entender. E mais, aqui, o spin desempenha um papel fundamental. Fundamental. Muito bem, mas vamos explicar isso. Começando aqui a falar de átomos. O atomismo começou na Grécia Antiga, com Leucipo, e os seus discípulos. O fato é que, cerca de 400 anos antes de Cristo, um grupo de pensadores na Grécia imaginou tudo constituído a partir de átomos, milhares, quase um número quase infinito de átomos. Demócrito é o discípulo mais conhecido de Leucipo. Muitas vezes a gente atribui a Demócrito a ideia do atomismo, átomos. Mas ninguém dava muita bola para essa proposta, porque ela tinha um problema envolvendo o vácuo. E foi fácil para os antigos, Platão, por exemplo, eles combatiam essa ideia, Aristóteles também. O aristotelismo foi muito forte durante quase 2000 anos, uma coisa impressionante na realidade, e combatiam essa ideia. Mas quem precisava do átomo para explicar o quê? É por isso que não avançou muito. Olha só, o átomo começou a ser necessário para explicar a pressão, por exemplo. Ou seja, eles visualizavam a pressão como resultado de colisões de átomos, moléculas com a parede, ou uma panela na parte interna dela, sendo bombardeada por átomos e moléculas. Ora, aqui temos a primeira necessidade de uma teoria atômica. Interessante isso. Olha, por conta disso, em 1810, nós tivemos, ou próximo disso, nós tivemos então a primeira proposta de uma teoria atômica. A ideia dessa primeira teoria atômica de Dalton é essa, de toda a matéria seria formada por átomos, e que seriam as menores partículas que constituem a matéria. E nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas os átomos, de acordo com a primeira proposta, eles seriam, então, indivisíveis, e não podem ser destruídos, mesmo durante as transformações químicas. Então, em 1810, essa ideia foi retomada. Mas não foi fácil de ser aceita, mesmo nessa época, com várias evidências. Na realidade, a gente vai ver que a ideia do átomo se consolidou mesmo foi no início do século XX. Olha só, mais de 2.500 anos, ou cerca de 2.500 anos, desde a primeira proposta até a ideia se consolidar. Aqui tenho, em 1869, esse cientista russo, da Sibéria, na realidade, ele propôs uma tabela periódica
onde ele aborda aqui, essa é uma versão, acho que é a quinta versão de um livro dele, né? Ele aborda a questão da periodicidade, né, dos elementos, né? Coloca numa coluna aqueles que têm as mesmas propriedades, né? Tem as mesmas propriedades, né? E então a ideia, né, é essa, então, de períodos, né? Elementos, né, que têm várias propriedades semelhantes, né? Como, por exemplo, os gases nobres, né? Essa foi uma grande descoberta, né? De certa maneira, catalogar, né? classificar, né? Os elementos. Era em número muito menor do que nós temos hoje, né? Mas a ideia mesmo só se consolidou com trabalhos de Perrin, né? Sobre o movimento browniano, onde praticamente você via o efeito de colisões, né, de moléculas com pólens, por exemplo, pólen que você colocava num líquido, né? E aí não houve mais como refutar a ideia do átomo, porque até então havia muito cientista muito bom que não gostava da ideia dos átomos, né? A estrutura clássica do átomo, ela é de 1911. Rutherford foi quem realmente entendeu que o átomo teria um núcleo e elétrons gravitando em torno dele. Está vendo quanto tempo demorou para a gente, de fato, entender o átomo? Mas não havíamos entendido tudo ainda não, né? Por quê? Faltava a teoria quântica. Só à luz da teoria quântica é que a gente consegue entender, né, a estrutura do átomo, né? Muito bem. Átomos, né, são aglomerados, né, que têm as seguintes características, né? São aglomerados de prótons e nêutrons, formando núcleos, né? E em torno do núcleo você tem elétrons gravitando em torno dele. Em geral, nós nos referimos a átomos quando esse aglomerado tem carga total igual a zero. Tem carga total igual a zero, né? Muito bem. Claro que a partir dos átomos você forma as moléculas, né? E depois toda a matéria condensada, né? Átomos começaram a surgir, como eu disse na aula sobre o átomo de hidrogênio, né? Começaram a surgir cerca de 400 mil anos depois do Big Bang, depois que o universo teve um início, uma gênese, como dizemos, né? Estavam ali elétrons meio soltos, né? E nêutrons, né? Encarcerados em bolhas, né? Que nós chamamos hoje, né, dos núcleos dos elementos, nêutrons e prótons, né? Nêutrons e prótons, né? De forma que a formação de núcleos aconteceu logo no início do universo. 3 minutinhos depois do início do universo, houve a formação de núcleos. Os núcleos estavam soltos e elétrons também. Por essa época, 400 mil anos depois do início do universo, eles começam agora a se aglutinar, é o processo de aglutinação, né, de elétrons. E olha só, os dois primeiros átomos, né, foram o átomo de hidrogênio e de hélio, né? Eu já falei sobre a questão da abundância primordial dos elementos. Só elementos leves, até o lítio praticamente, né, mas muito pouquinhos. Basicamente, o universo começou com uma tabela periódica só com 2 elementos. Os demais elementos, ferro, foram formados, né? Estão sendo ainda formados, né? Por conta das grandes fábricas, né, de elementos pesados, né, que são as estrelas, né, quando acontece uma explosão, né,
de uma supernova, por exemplo, né, ela ejeta todos esses átomos pesados, né? Muito bem, de forma que no início nós só tínhamos esses dois átomos, né? Praticamente. Né? É bom lembrar, por outro lado, que muitas vezes descrever esse sistema é complexo. Por exemplo, descrever o núcleo é muito difícil, porque o núcleo, a rigor, do átomo de hélio, por exemplo, ele tem 12 partículas, né? Cada uma dessas com 3 quarks, né? Então 12 quarks. Né? Então, às vezes, não é uma coisa tão simples entender o núcleo dos elementos, né? Mas, de qualquer maneira, o núcleo é resultado das interações fortes. Né? Átomos só tem a ver com a interação eletromagnética. Né? A interação forte é para formar os núcleos. Uma vez formados, para formar os átomos, o que intervém é a interação eletromagnética. Por isso a interação eletromagnética é tão importante. Né? Quantos elementos químicos temos hoje? Eu estou me referindo a elemento químico como sendo átomos com um determinado número atômico. Né? Ora, nós temos hoje 118 elementos químicos. Essa tabela aqui, ela é atualizada, que de vez em quando descobrem mais um. Mas cuidado, nunca é bom dizer qual é o número, você pode dizer o número hoje, né? Mas de vez em quando, e os nomes aqui são os mais diversos. Né? Aqui tem até mesmo um nome de um elemento em homenagem a Bohr, né? A Seaborg, e assim por diante, ou nome da cidade. Né? Enfim, até mesmo Copérnico, né? Foi homenageado com o nome de um elemento. Então temos 118 elementos, o símbolo está aqui, né, desse lado da tabela, e a maior parte destes aqui, né, eles praticamente não existem como elementos naturais, né, no nosso mundo. Né? A próxima questão, né, que valeria a pena é essa questão dos isótopos, né? Porque um elemento químico ele é caracterizado por um número atômico e um número de massa. O número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Então, você tem elementos, né, ou átomos, né, que têm um certo número de elétrons, que é Z, né, mas o núcleo, em geral, tem mais do que 2 vezes Z. A estabilidade exige isso. Né? Então, temos aqui cerca de 339 isótopos naturais, né, na Terra. Né? Então, esse é um número relativamente grande. Aliás, esse aqui eu acho que, na verdade, conta todos. Né? Mas é um número grande de isótopos, mais de 300 isótopos. Né? Por exemplo, só o hidrogênio ele tem 6 isótopos. Né? E aqui, então, eu tenho um gráfico, né? Veja que Z, né, igual a N, na verdade, N agora seria só o número de prótons, né, e isso não acontece, né, porque, em geral, né, nós temos um número de massa que é maior do que 2 vezes Z. Né? Número de massa é a soma do número de prótons e de nêutrons no núcleo. E veja que vai se tornando mais e mais estável quando você tem mais nêutrons no núcleo do que prótons. Né? Muito bem, não vamos mais comentar sobre isso. A única coisa que eu gostaria de comentar é a questão de até que ponto a gente vai poder criar átomos. Né? Existe um físico famoso que usa o argumento de que esse número ele é o inverso de uma constante fundamental nas interações eletromagnéticas, que é a constante de estrutura fina, e ela é igual a 1 sobre 137. Então, de acordo com essa proposta, o número máximo de átomos que conseguiríamos, que tem a ver, na realidade, com uma questão da dificuldade de você ter cada vez
um número maior de prótons no interior do núcleo, esse número, então, em princípio, seria 137. Estamos em 118. O fato é que os núcleos apresentam certas ilhas, né, de estabilidade, né? Mas não vamos, então, comentar sobre isso. Nós chamamos de íons a átomos, né, que têm o excesso ou falta, né, de elétrons. Né? Muito bem. Essa questão do tamanho é gente pura. Vamos agora, então, à estrutura quântica dos átomos, que é o principal objetivo dessa aula. Né? O que chamamos de estrutura quântica dos átomos? Né? É que os átomos, eles são distribuídos aliás, os elétrons, né? Os elétrons são distribuídos, né? Os elétrons são distribuídos em camadas. Então, nós podemos falar de camadas. Depois, cada camada tem um certo número de subcamadas. Ora, e cada subcamada tem um certo número de orbitais, que é determinado pelo número quântico, conhecido como número quântico magnético. Né? E cada camada comporta um número limitado de elétrons. E isso aqui tem a ver com o spin do elétron. Né? Princípio da exclusão de Pauli. Né? De forma que a gente deve começar pela ideia de camadas de um átomo. Né? Essas camadas, elas são indicadas por um número quântico conhecido como número quântico principal. Cada camada está associada a um número quântico principal. 1, 2, 3, 4. Números inteiros, sim. Né? Em cada camada, nós podemos colocar 2 vezes n² elétrons. Esse 2 aqui tem a ver com spin. Elétron com spin para cima e elétron com spin para baixo. Né? De forma que um outro conceito também importante, esse aqui é fundamental para a química, é a última camada. Né? A última camada, né? Imaginando que as demais camadas estejam todas preenchidas. Essa última camada, que no caso é esta camada aqui, né? Nesse caso tem apenas um elétron e essa camada ela é fundamental para a química, para as reações químicas, estudar os compostos. Né? O fato é que o conceito fundamental da química é a camada de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Né? Então, veja que essa camada, a última camada, né, não preenchida, claro, né, é a camada de valência, fundamental para a química. Né? Nós já falamos sobre o modelo atômico de Bohr, né, que foi o primeiro a explicar, no caso do átomo de hidrogênio. Né? Então, no caso do átomo de hidrogênio, esse número quântico aqui, n, em primeiro lugar, n igual a 1, é o estado fundamental. N igual a 2, o primeiro estado excitado. N igual a 3, o segundo estado excitado. N igual a 4. Então, veja que no caso do átomo de hidrogênio, esse número quântico principal, ele é muito fácil de ser entendido. Né? São os níveis de energia. Então, sempre, quando lidamos com um átomo, esse número quântico ele está associado aos níveis de energia. São níveis de energia. Né? Então, o número quântico principal está associado, como é o caso do átomo de hidrogênio, né? Associado a níveis de energia, porque todos os átomos têm, na verdade, níveis de energia. O espectro de todos os átomos é um espectro discreto, de forma que N vai ou indica, né, os níveis ou o nível de energia. Né? No átomo de hidrogênio, para cada nível, nós poderíamos dizer que o raio do elétron, numa linguagem agora clássica, ele cresce com n². Então, quando você fala de um número quântico principal
num átomo, qualquer que seja ele, quanto maior for o número quântico, mais longe está o elétron a partir do próton, né, para aquele número quântico. Então, o número n igual a 30, ele está a uma distância muito grande, muito maior do que n igual a 1. Então, o n também, além de indicar o nível de energia, ele também está relacionado à distância. Né? E agora, a gente tem que levar em conta o momento angular do elétron e a componente z do momento angular. A gente estudou isso, né? De forma que cada átomo destes aqui, né, veja que eu indico alguns com spin para cima e outros com spin para baixo. Spin para cima e spin para baixo, spin para cima e para baixo. O estado de um elétron num átomo, ele é caracterizado por 4 números quânticos. O número quântico principal, que eu já expliquei, o número quântico L, do momento angular, L ao quadrado, o número quântico magnético, associado à componente Z. Veja que aqui a gente não coloca os valores das grandezas físicas, apenas os números quânticos associados. Aqui o número quântico principal, associado ao nível de energia, momento angular, componente Z do momento angular e spin. Então, este aqui, o primeiro, por exemplo, tem N1, L1, M1 e S1. Né? É claro que, aposto como os primeiros aqui, tem 0, né? E 0. Né? Mas, de qualquer maneira, qualquer que seja ele, tem números quânticos. Eu tenho aqui, por exemplo, 29 elétrons, né, cobre. Né? Cada um deles com um número quântico, um conjunto de números quânticos diferentes. Nenhum deles, princípio da exclusão de Pauli, nenhum deles pode ter o mesmo conjunto de números quânticos. É isso que faz com que haja uma estrutura quântica. É assim que a gente entende o átomo, a tabela periódica, os átomos. Né? Cada elétron tem um conjunto de números quânticos diferentes. Pode ter 3 iguais? Pode. Mas o quarto agora, com certeza, há de ser diferente. Não pode ter. Princípio da exclusão de Pauli. Né? E é isso que faz toda a diferença. É por conta do quê? Pelo fato de que o elétron tem um spin. Olha só, o spin do elétron é fundamental para se entender a estrutura quântica dos átomos. Né? Por que nós poderíamos ter o número quântico principal, momento angular, m, mas se fossem bósons, nós poderíamos colocar 100 elétrons na mesma camada. A estrutura quântica tem a ver com o spin. Então, eu posso ter, olha só, 2 elétrons com esses 3 números quânticos iguais. Posso. Mas o spin desse vai ser diferente daquele. Os demais não vou, de forma alguma, poder ter, né, esses números quânticos iguais para outros. Se 2 já tem, é o máximo. Mas nem pensar. Essa é a ideia da estrutura quântica. Você só entende a estrutura do átomo à luz da teoria quântica, né? do conceito de spin, do princípio da exclusão, que é uma coisa quântica, de natureza quântica. Né? Então, o número quântico principal corresponde ao nível de energia. Quem tiver esse número quântico principal grande está longe, e eu tenho 2 vezes n ao quadrado elétrons. Né? Então, aqui nós estamos falando de camadas. Né? A gente poderia chamar, então, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, mas a nomenclatura é diferente. A camada K corresponde a 1, a camada L corresponde a 2, a camada M. É uma questão só de nomenclatura, mas é a mesma coisa. Né? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Mas se usa mais K, L, M, N, O, né? para indicar camadas. Né? Muito bem. Então,
aqui eu tenho o átomo de cobre e a distribuição, então, de elétrons nas camadas. Você pode ver aqui que para cada elétron com um spin para baixo, tem um outro com um spin para cima, né? Isso agora é uma camada. Muito bem, eu já falei também da camada de valência, né? E como ela é relevante. Na verdade, a gente hoje entende, né, as moléculas como consequência, né, de ligações envolvendo o compartilhamento de elétrons da última camada. É assim que a gente entende, por exemplo, a água, né, por exemplo, mas pode ser o hidrogênio, por exemplo, molecular. Veja, esses dois elétrons, eles são compartilhados por um átomo de hidrogênio e pelo outro átomo de hidrogênio. Por quê? Ter dois elétrons na camada é uma questão, fechar a camada é uma questão de estabilidade para o átomo, né? Então se consegue uma estabilidade maior compartilhando elétrons, né? Fechando a primeira camada, no caso do átomo de hidrogênio. E agora as subcamadas. As subcamadas envolvem, na verdade, esse número quântico L, do momento angular orbital, né? É o L. L ao quadrado é igual a L vezes L mais 1, porque cada elétron pode ter um momento angular diferente, né? Mas são dados por sempre H cortado ao quadrado vezes L mais 1. Ele, no entanto, isso a gente precisaria de recorrer lá no caso de átomo de hidrogênio, ele só pode variar, né, de zero, sim, L igual a zero, não tem momento angular, não tem componente Z do momento angular, até N menos 1 em cada camada, né? E nós, então, também utilizamos, para L igual a zero, utilizamos S, L igual a zero. Para L igual a 1, né, nós utilizamos P. Para L igual a 2, utilizamos D. A notação hoje é essa, né? É para 3, 4, 5 e assim por diante. Essa é a notação, não se usa L igual a 0, L igual a 1, não. Por razões históricas, é assim que a gente indica as subcamadas, né? Agora, veja que sempre envolvendo a natureza discreta do momento angular, bem como do spin, que é uma coisa que a gente vai depois chamar a atenção. Agora, veja, para cada valor do momento angular, nós temos 2L mais 1 valores do número quântico magnético M. M é a componente Z, né, do momento angular. Então pode ser de menos L até mais L. Estudamos isso na teoria do momento angular, né? O fato é que temos então 2L mais 1 valores do número quântico magnético e, consequentemente, de orbitais. Nós chamamos atenção para o fato de que as regiões, né, onde você tem maior probabilidade de encontrar o elétron, elas dependem do ângulo. Então temos aqui essa dependência angular, né? Muito bem. Então, levando em conta, né, é claro que o número quântico de spin só pode ser igual a mais ou menos H cortado sobre 2, é uma grandeza igualmente quantizada. S ao quadrado é 3/4 de H cortado ao quadrado. E agora nós devemos contar, né, o número de elétrons, né, numa determinada camada, ou o número de orbitais, 2L mais 1, então eu vou somar sobre um certo número de orbitais. Mas olha só, aqui tem uma coisa curiosa, né? Aqui tem uma coisa curiosa. N ao quadrado é igual à soma de L igual a 0 até N menos 1 de 2L mais 1. Né? Então, a rigor, né, nós temos, levando em conta que esse aqui é o número, né, total
de orbitais para cada valor de L, mas L vai variar de 0 até n-1, então nós temos N orbitais, né? Agora, N ao quadrado, né, é, portanto, o número de elétrons que você pode ter numa camada, não levando em conta o spin. Se levar em conta o spin, eu tenho um fator 2 aqui. Mas veja que 1 é igual a 2 vezes 0 mais 1, 4, né? É igual a 1 mais 3 e assim por diante, né? Então, veja, 2n ao quadrado é igual a 2, é o número de elétrons na primeira camada. 8 é o número de elétrons na segunda camada. 18 é o número de elétrons na terceira camada e assim por diante, né? Então, eu posso contar quantos elétrons eu posso ter, né, na primeira camada, na segunda camada, na terceira camada. Porque esses elétrons, por exemplo, para n igual a 1, eles só podem ter um momento angular igual a 0. Né? Portanto, tenho um orbital apenas, né? Muito bem. Aí é uma questão só de verificar, né, essa conta aqui. E aí temos que levar em conta, então, a questão dos orbitais. Regiões nas quais nós temos uma probabilidade maior ou menor. Aqui são figuras, porque realmente é difícil reproduzir essas figuras, né? Então, os estados possíveis envolvem esses 4 números quânticos, né? Agora, é uma questão de a gente olhar camada por camada. Camada n igual a 1 só pode L igual a 0, né? A camada n igual a 2 pode ter L igual a 0 e L igual a 1, né? E, consequentemente, a componente Z do momento angular pode ser mais 1, 0 ou menos 1, né? L igual a 0, só 1, e assim por diante, né? O fato é que agora já podemos entender, né, os vários átomos, né? Começamos com o átomo de hidrogênio, consideramos o número quântico principal, n igual a 1, sempre aqui o estado fundamental, né? E agora nós podemos ter, no caso do hélio, né, nós podemos ter, no caso do nível L igual a 1, ele pode ter L igual a 0, né? O número quântico magnético igual a 0 também, mas veja só, a diferença é que esse elétron, um elétron só, né, você tem uma orientação do spin, mas agora eu tenho 2 elétrons com orientações, cada um deles diferente, né? Então, é o caso de se dar uma olhada, né, com calma, porque isso aqui está na apostila, para a gente entender, então, os vários átomos. O fato é que agora a gente consegue entender a questão dos períodos, né? Por exemplo, estes elementos que estão na tabela periódica, não é? Estes elementos, todos eles têm a camada, fechada. As camadas aqui são fechadas, veja. 2 mais 8, né? 10. De forma que todos esses elementos têm as mesmas propriedades. Eles são pouco sociáveis. Não gostam de formar ligações nobres, gases nobres. Por quê? Porque a camada é fechada e eles não precisam compartilhar elétrons para efeito da estabilidade, né, desses átomos, né? O fato é que a mesma coisa acontece com o hidrogênio, o lítio, né, sódio, que tem um elétron, né, na camada de valência. O lítio, né, tem 2 elétrons, né, na primeira camada, mas a segunda camada,
né, ele já tem um elétron na segunda camada, que é a camada de valência. Aqui é a mesma coisa, o sódio também. E, portanto, esses elementos vão apresentar propriedades que são semelhantes. Né? Essa foi a grande sacada, então, de Mendeleev. O fato é que só podemos entender a tabela periódica à luz da teoria quântica, porque os átomos exibem uma estrutura quântica.